Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero trazer para vocês um versículo, uma palavra proferida por Jesus Cristo, registrada por João no seu Evangelho, no capítulo 6, no versículo 34, que diz assim: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus estava conversando com seus discípulos, orientando-os a respeito de quem ele era, né? E nesse momento do ensinamento, Jesus diz para eles que ele era o pão da vida. E ele disse: aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, né? Então os discípulos viram para Jesus e fazem esse pedido, né? Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles, né? Então eles estavam pensando em algo. Jesus estava falando sobre alguém, né? Eles pensavam que Jesus estivesse falando de um pão, assim como seus antepassados, né, receberam o maná no deserto, e eles dizem isso para Jesus, né, que foram alimentados. Agora eles queriam desse pão que Jesus está falando, porque tudo indicava que era superior àquele maná, porque eles comeram maná e todos os dias eles precisavam colher e comer de novo. Só que Jesus agora está falando para eles: olha, eu tenho um pão melhor do que aquele maná, né? Esse pão desceu do céu, né? E quem comer desse pão nunca mais terá fome, nunca mais terá fome. É claro que Jesus não estava falando de pão, né? Ele estava falando sobre ele, Jesus Cristo, o pão da vida. E os discípulos ainda não estavam em condições de entender e interpretaram à sua maneira, imaginando realmente que Jesus estivesse falando de um alimento diário, né? Então Jesus se apresenta para eles e diz para eles que eles precisavam sim de se alimentar fisicamente, precisavam de pão todos os dias, inclusive ensinou a eles pedir isso na oração, né, que chamamos de a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então os discípulos precisariam sim daquele pão, mas sobretudo eles precisavam primeiro do pão da vida, o pão que alimenta a alma, o pão que robustece a fé, o pão que nos socorre nos momentos mais difíceis, é o pão que nos prepara para as lutas mais ferrenhas, é o pão que dá verdadeira saúde espiritual, condições de vencer o inimigo, condições de vencer as fraquezas da carne, inclusive vencer os pecados, condições de testemunhar, de ir adiante, cabeça erguida, né? E é desse pão que Jesus estava falando, ele mesmo, né? Ele mesmo. Ele estava dizendo: eu me ofereço, eu não quero dar pão para vocês, eu me ofereço a vocês como sendo o pão da vida. Se vocês crerem em mim, se vocês confiarem em mim, se vocês entregarem as suas vidas nas minhas mãos, eu vou diariamente sustentar vocês, alimentar vocês. Vocês não terão crise de fé, vocês não terão dificuldades para ter esperança, vocês não terão dificuldades para amar, vocês não terão dificuldades para exercitar nenhum benefício, nenhum dom espiritual, porque eu, o pão da vida, estarei com vocês, estarei em vocês. Então, provem desse pão, creiam em mim, entreguem as suas vidas nas minhas mãos e eu vou cuidar de vocês. Eu vou alimentar vocês. Assim como os discípulos pediram ao Senhor: dá-nos desse pão, queremos comer desse pão, nós também precisamos conversar com Jesus. Senhor, queremos sim, queremos esse pão. Nós já temos as outras provisões que precisamos do dia a dia, mas nós queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos. Cremos no Senhor,
Confiamos no Senhor. Alimenta-nos, pois, para as nossas lutas diárias. Creia nisso, converse com Jesus, abra o seu coração e Ele será o seu pão da vida. Nunca mais você terá fome. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu Filho Jesus, além de nos oferecer muitas coisas, Ele se oferece a nós. Ele mesmo se oferece a nós. Nós te louvamos por isso e te agradecemos por isso. Te agradecemos por Jesus Cristo ser o pão da vida que nos alimenta para a vida. Fica conosco, abençoa os meus irmãos e amigos, que todos nós juntos possamos caminhar sempre nessa direção. Confiar em Cristo, comer do pão da vida, para que não tenhamos fome. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.